Olá, aqui é a Helga e neste vídeo eu trago mais um absurdo desta igreja amazônica. É uma nova religião amazônica. Tem inclusive, como eu trago aqui para mostrar, seus 10 mandamentos. Uns mandamentos amazônicos, onde não aparece por nenhum lado Deus. Aparece a natureza, porque todo esse papado está direcionado a isso, à natureza. Substituiu Deus pela natureza, como temos visto com os pecados ecológicos, a conversão ecológica e agora os 10 mandamentos ecológicos. Vejamos a notícia que foi publicada pelo meio de comunicação espanhol Religião Digital, pelo correspondente no Brasil, Luiz Miguel Modino. Ontem, dia 9 de fevereiro de 2020, foi publicado esse artigo. E diz o seguinte: muitos afirmam que dentro do processo do Sínodo para a Amazônia, a etapa pós-Assembleia Sinodal é decisiva. Enquanto esperamos, querida Amazônia, a exortação pós-sinodal do Papa, que ele apresentará nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, estão fazendo propostas para tentar concretizar os novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Então vejam aí, a exortação pós-sinodal de Francisco já tem um nome, chama-se Querida Amazônia. Sigamos. Um exemplo disso são os 10 mandamentos do Sínodo Especial para a Amazônia, que foram apresentados pela professora da Universidade Federal de Roraima, UFRR, Márcia Maria de Oliveira, que participou como expert na Assembleia Sinodal, que foi celebrada em Roma entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019. Essa proposta foi preparada junto com Ima Célia Guimarães Vieira, do Museu Paraense Emílio Gueldi, da UFPA, e pelo padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata, da Faculdade Católica de Belém, que também fez parte do grupo de expert na Assembleia. A professora apresentou os mandamentos amazônicos na aula inaugural do Instituto de Teologia e Estudos Pastorais da Arquidiocese de Manaus, onde estiveram presentes, além do arcebispo Monsenhor Leonardo Steiner e seus bispos auxiliares, seminaristas e estudantes laicos de teologia, políticas públicas e teologia pastoral, que deveriam ter um papel destacado na aplicação prática do Sínodo, um tema refletido em sua palestra, intitulada Perspectivas pós-Sínodo para a Igreja na Amazônia. O objetivo era buscar pistas para pensar propostas metodológicas que contribuam ao processo pós-sinodal. O ponto-chave do debate foi o capítulo 4º do documento final do Sínodo, entregue ao Papa Francisco no final da Assembleia Sinodal, que trata da conversão cultural, uma das grandes contribuições da discussão sinodal. Segundo Márcia de Oliveira, o grupo reconheceu a importância de manter esse debate com os povos indígenas, os ribeirinhos, os camponeses, os quilombolas e, em particular, os jovens e as pessoas das periferias das grandes cidades, onde concentram-se cerca de 83% de toda a população da Panamazônia. Junto com isso, a professora assinala que o debate também serviu para dar maior consistência à visão integral da Amazônia, que abarca 9 países com suas especificidades e diversidade sociocultural. Os 10 mandamentos do Sínodo para a Amazônia foram extraídos dos resultados obtidos no Sínodo. É, segundo a perita sinodal, nossa síntese dos conteúdos que se destacaram na Assembleia Sinodal. Os mandamentos abordam propostas que conduzem à reflexão e a entrar em uma dinâmica de conversão, um ponto-chave do documento final, em relação com os direitos dos mais vulneráveis, pensando na Amazônia e em seus povos e nas gerações futuras. Nas propostas, aparece uma igreja que acolhe, que dialoga, onde os diferentes ministérios têm espaço, também as mulheres têm espaço. E uma igreja que vive em uma atitude em saída e comprometida com a vida. Os 10 mandamentos do Sínodo para a Amazônia são os seguintes. Primeiro, amazonizarás, sim, assim como estão escutando, um verbo amazonizar. Amazonizarás a igreja para acolher as culturas e as tradições amazônicas como expressão do Espírito de Deus que guia os povos e a vida. Bom, aí aparece Deus, não? Aparece Deus, diferentemente do que eu tinha dito no início. O Espírito de Deus. Que Deus será este? É o que eu me pergunto. Segundo mandamento, defenderás os direitos dos mais vulneráveis e da natureza, e fortalecerás a luta em defesa da vida.
Terceiro, serás consciente da dramática situação da destruição que afeta a Amazônia e os seus povos. Quarto, não pecarás contra as gerações futuras em atos e hábitos de contaminação e destruição da harmonia e do meio ambiente amazônico. Quinto, buscarás mudanças radicais e urgentes em direção a um modelo de existência social e relação com a natureza que permita salvar a Amazônia e garantir o bom viver. Sexto, reconhecerás com admiração e protegerás aqueles que lutam com grande risco de suas próprias vidas por defender o território e o povo amazônico. Sétimo, assumirás o diálogo ecumênico, interreligioso e intercultural como caminho irrevogável da evangelização na Amazônia. Oitavo, fortalecerás e renovarás os ministérios laicos, a vida consagrada, o sacerdócio e o diaconado com identidade amazônica, fortalecendo as vocações autóctonas e priorizando uma missão baseada em uma presença constante, uma escuta atenta e no compromisso com a liberação. Nono, escutarás as vozes das mulheres para tomar decisões e contribuir com sua sensibilidade à sinodalidade eclesial. Décimo, viverás uma igreja em saída. O que será isso, igreja em saída? Décimo, viverás uma igreja em saída comprometida com a defesa da vida na Amazônia e para a Amazônia. É isso. Incrível. Viver para crer. Essa não é a Igreja Católica bimilenar que os meus avós conheceram. Essa não é a minha Igreja Católica. Nada mais, até meu próximo vídeo.